Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela do Vivendo a Matemática e eu estou muito feliz com o convite do professor Marcos Aba para mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Então, se vocês gostarem deste vídeo, eu convido vocês a visitarem o meu canal, que eu vou deixar o endereço aqui. E a aula que eu preparei hoje para vocês é sobre multiplicação e divisão com monômios. Eu vou começar com alguns exemplos sobre multiplicação. E para nós resolvermos uma multiplicação com monômios é fácil, basta nós multiplicarmos os coeficientes entre si e a parte literal entre si. Neste primeiro exemplo nós temos o seguinte: 9x² multiplicados por 5x ao cubo. Então nós vamos multiplicar os coeficientes entre si, que é a parte numérica, 9 vezes 5. Isso tudo multiplicado pela parte literal, x² vezes x ao cubo. Então, x² multiplicados por x ao cubo. Quando eu faço essa separação, neste caso, 9 vezes 5, quando eu faço a multiplicação dos coeficientes, eu utilizo aqui uma propriedade. É a propriedade comutativa e associativa da multiplicação. Então, eu multiplico os coeficientes. 9 vezes 5, 45. 45 vezes, eu tenho aqui a multiplicação da parte literal. x² vezes x ao cubo. Aqui eu também vou utilizar uma propriedade. Aqui eu tenho um produto de potências de bases iguais. Então, para resolver, permanece a base e soma-se os expoentes. Então, eu vou utilizar a propriedade do produto de potências de bases iguais. Então, permanece a base, que no caso é o x, e soma-se os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, 9x² multiplicados por 5x ao cubo será igual a 45x à quinta. Falamos sobre as propriedades neste primeiro exemplo. Para facilitar, para ir mais rápido, então você sabendo que você aplica as propriedades, você pode fazer direto. Neste segundo exemplo eu tenho 8a elevado à sétima potência multiplicados por 3. Então, embora o 3 esteja sozinho, ele é considerado um monômio. Então, eu vou multiplicar a parte dos coeficientes. 8 vezes 3, 24. O 3, ele está sozinho, não tem parte literal. Então, eu permaneço o a elevado à sétima. Então, 8a elevado à sétima potência multiplicados por 3 vai ser igual a 24a elevado à sétima potência. Neste terceiro exemplo, nós temos aqui 5ab² multiplicados por 4a ao cubo b. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicamos os coeficientes. 5 vezes 4, 20. Então, eu faço esta multiplicação. 5 vezes 4, 20. E agora eu faço a multiplicação da minha parte literal. Aqui eu tenho ab² e aqui eu tenho a ao cubo b. Então, eu vou permanecer o a. Que expoente que eu tenho aqui no a que não aparece? Ele está aqui, mas ele não precisa aparecer. É o 1. Então, eu vou somar 1 mais 3, 4. Permaneço b. Que expoente que eu tenho aqui? 2. E aqui que não precisa aparecer? 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, 5ab² multiplicados por a ao cubo b vai ser igual a 20a² b ao cubo. E para fechar aqui a multiplicação com monômios, nós temos menos 6x² multiplicados por 3xy multiplicados por 2y. Se você olhar, você pode falar assim, mas a parte literal não é toda igual. Mas aqui eu tenho x e aqui também. Aqui eu não tenho y, mas aqui eu tenho e aqui também. Então, nós vamos multiplicar os coeficientes, aplicando a propriedade comutativa e associativa da multiplicação. Então, nós vamos ter menos 6 vezes 3, menos 18. Então, menos 6 vezes 3, menos 18. Menos 18 vezes 2, menos 36. E agora eu tenho a parte literal. Então, eu tenho x, tenho y, y. Eu vou permanecer o x
e o y. E aí, então, eu vou somar os expoentes das bases iguais. Então, x ao quadrado vezes x. Que número que eu tenho aqui em cima como expoente que não aparece? O 1. Então, eu somo 2 mais 1, 3. Aqui eu não tenho y, mas aqui eu tenho e aqui também. Que expoente que eu tenho aqui que não aparece? O 1. E aqui, o 1 também. Então, 1 mais 1, 2. Então, a multiplicação entre 6x ao quadrado multiplicados por 3xy multiplicados por 2y será igual a menos 36 x ao cubo y ao quadrado. E agora nós vamos ver então os exemplos com a divisão. E para nós resolvermos uma divisão com monômios, o processo é praticamente o mesmo da multiplicação, só que utilizando a divisão. Então vejamos aqui o primeiro exemplo. 12x elevado à sexta potência divididos por 3x ao quadrado. Então nós vamos fazer a divisão dos coeficientes. 12 divididos por 3, 4. E em seguida a divisão da parte literal. X à sexta divididos por x ao quadrado. Utilizando a propriedade de potência de divisão, permanece a base e subtrai os expoentes, porque agora é divisão. 6 menos 2, 4. Então, 12x elevado à sexta potência divididos por 3x ao quadrado vai ser igual a 4x elevado à quarta potência. No segundo exemplo, nós temos 63x à quarta y ao cubo divididos por 9xy. Então, nós vamos fazer a divisão dos coeficientes. 63 divididos por 9, 7. E em seguida da parte literal, x à quarta y ao cubo divididos por xy. Permanece o xy e subtrai os expoentes. Expoente que eu tenho aqui que não aparece, 1. E aqui também, 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, 63x à quarta y ao cubo divididos por 9xy vai ser igual a 7x ao cubo y ao quadrado. Neste terceiro exemplo, nós temos uma divisão que está em forma de fração. Você vai resolver da mesma maneira. 21 divididos por 7. Então, primeiro, os coeficientes. 21 divididos por 7 igual a 3. E em seguida, a parte literal. X ao cubo y divididos por xy. Então, aqui eu tenho 3 como expoente e aqui eu tenho 1. Aqui, como eles não aparecem, nós temos 1 e 1. Então, 3 menos 1, 2, x ao quadrado. E 1 menos 1, eu posso fazer o cancelamento desta variável. Então, 21x ao cubo y divididos por 7xy vai ser igual a 3x ao quadrado. Neste quarto exemplo, nós temos 5a sobre 15b. Então, eu tenho 5a é um monômio, divididos por 15b, que também é um monômio. Eu vou fazer a divisão dos coeficientes, porém eu não posso dividir 5 por 15, mas eu posso simplificar. Então, eu posso simplificar por quanto? Por 5. 5 divididos por 5, 1. 15 divididos por 5, 3. A, B são diferentes. Então, nesse caso, a parte literal é diferente. Como as variáveis são diferentes, elas vão permanecer da maneira em que estão. O A e o B. Então, eu tenho um A sobre 3B. Ou, simplesmente, A sobre 3B, porque este 1 não há necessidade dele aparecer. Mas aí, eu tenho uma observação a fazer. Nesse caso, 5A é um monômio, 15b é um monômio. Feito a divisão, resultou no seguinte, A sobre 3b. A sobre 3b não é um monômio. Por quê? Para ser um monômio, eu não posso ter variável no denominador. E aqui no meu denominador eu tenho 3b. O b é uma variável. Quando isso acontece, o resultado não é um monômio, é uma expressão algébrica. Neste quinto exemplo, nós temos 10x ao quadrado divididos por 2x ao cubo. Então, eu vou fazer a divisão dos coeficientes em seguida da parte literal.
10 divididos por 2, 5. X ao quadrado divididos por x ao cubo, permanece a parte literal que é igual, a variável igual, e vou subtrair os expoentes porque é uma divisão. 2 menos 3 menos 1. 5x elevado a menos 1. Eu posso deixar esse expoente negativo? Não. Então, eu vou ter o inverso. Quem é o inverso de x elevado a menos 1? O 1 sobre x, porque eu vou inverter. Que número que eu tenho aqui que não aparece? O 1. Então, eu vou ter, permanece o 5, e aqui eu vou ter o inverso. A operação inversa vai ser igual a 1 sobre x. Quando eu faço esta operação inversa, eu tenho o oposto do expoente. Quem é o oposto de menos 1? Mais 1. Agora eu vou ter, então, o expoente positivo. E aí, resolvendo, eu tenho 5 vezes 1 sobre x. 5 vezes 1 sobre x vai ser igual a 5 sobre x. Neste caso, como no quarto exemplo, 10x ao quadrado é um monômio, divididos por 2x ao cubo, que também é um monômio. Porém, o resultado, a resposta não será um monômio, porque no denominador nós vamos ter uma variável e para ser um monômio não pode ter variável no denominador. Nesse caso, o resultado também será uma expressão algébrica. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Marcos Abas, se inscreva. Se inscreva no meu canal também. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade.